Santa Clara nasceu no ano de 1194 em Assis, na Itália. Aos 18 anos, em um domingo de Ramos, ela fugiu da casa dos pais rumo à capela de Porciúncula, onde ali foi recebida por São Francisco de Assis e seus discípulos. Naquela noite, a vida de Santa Clara começou a mudar. Foi ali que São Francisco cortou seus lindos cabelos loiros. Tal ato era considerado um voto de pobreza e, de certa forma, uma exigência para a entrada na vida religiosa. E, através desse ato, foi firmada a sua união com Jesus Cristo. Depois disso, ela segue para o mosteiro das Beneditinas de Sant'Angelo de Ponzo, onde, tempos depois, recebe sua irmã mais nova, Catarina, que também quis seguir a vida monástica junto com a irmã. Ela passa a ser chamada de Santa Inês. O pai das duas, revoltado, envia um tio chamado Monaldo para resgatar a filha Catarina, viva ou morta. Monaldo consegue alcançar Santa Inês, que sofre agressões e é arrastada pelo tio, montanha abaixo. Nesse momento conta a história que ela chama pela irmã Clara, que começa a rezar e um milagre acontece. Santa Inês fica tão pesada que torna impossível o ato de arrastá-la, e mesmo assim Monaldo não se dá por vencido e tenta até agredi-la com um golpe. Porém, imediatamente sente a mão se contrair. Sem saber mais como agir, ele desiste de levar Santa Inês e foge. Mais adiante, em 1198, ocorre uma invasão muçulmana a Assis e, em meio a muita pobreza e necessidade, aconteceu um fato que consagrou Santa Clara para sempre na história. Os muçulmanos tentaram invadir o convento e Santa Clara, mesmo acamada e doente, fez questão de ir até o portão de entrada. Ali, em lágrimas, ela conseguiu pegar o ostensório com o Santíssimo Sacramento e proferir as seguintes palavras: Senhor, guardai vós estas vossas servas, porque eu não as posso guardar. Ouviu-se então uma voz de maravilhosa suavidade, dizendo: Eu te defenderei para sempre. Imediatamente, os muçulmanos são tomados por um medo descomunal e fogem, deixando o convento intacto e a salvo. Santa Clara faleceu no dia 11 de agosto de 1253 e, um ano antes, vivenciou um episódio que a consagraria mais tarde como a padroeira da comunicação e da televisão. Já muito doente e sem condições de se locomover, Santa Clara insiste em ir a uma missa na igreja de São Francisco de Assis. Sabendo da impossibilidade, caiu em oração e teve o seu desejo atendido. A missa começou a ser transmitida em seu quarto, no convento, como se fosse uma projeção. O fato foi realmente confirmado quando Santa Clara relatou em detalhes partes da missa e do sermão que posteriormente foram autenticados pelos que estavam presentes na missa. Tal fato então veio a consagrá-la com esse título, que foi oficializado pelo Papa Pio XII em 1958. Neste vídeo, a intenção não é simplesmente contar a história de Santa Clara de Assis, porém, lembrar os valores franciscanos, que, na verdade, são os valores pregados por Jesus Cristo. Ele confirma em Mateus 6, verso 24, não podeis servir a Deus e a riqueza. Quando contemplamos a vida de São Francisco, de Clara, de Inês,
vemos que Deus age sempre na hora certa, providencialmente. Ele enviou Francisco à igreja numa época em que, a passos lentos, começava a surgir o que conhecemos hoje como burguesia medieval, e com ela o poder econômico adquiria cada vez mais autonomia e peso dentro da sociedade. É nesse quadro de paulatina valorização do dinheiro e dos bens temporais que Francisco irá exortar os cristãos a voltarem à pobreza evangélica, inspirada no desprendimento total de Nosso Senhor e seus discípulos mais fiéis. Apesar dos abundantes frutos da ordem franciscana, aquele poder econômico surgido nas primeiras cidades irá se agigantar, século após século, até se converter no sistema financeiro que alimenta hoje todas as revoluções que visam destruir o cristianismo, não só pelo financiamento de pautas e agendas contrárias à moral cristã, como o aborto, a eutanásia, os contraceptivos, a reprodução artificial, as uniões homossexuais, por exemplo, mas também pelo incentivo de uma busca desenfreada por dinheiro, sucesso profissional e segurança econômica. Quando dizemos burguesia, sistema financeiro, não estamos usando os argumentos falsos dos esquerdopatas para implantar um socialismo disfarçado em democracia. Não. O dinheiro, usado como instrumento para dignificar o trabalho de cada um, não é em si mesmo pecaminoso. O erro está na idolatria ao dinheiro, como um falso Deus, exatamente quando Jesus disse: não podeis servir a Deus e a riqueza. Enfim, o resultado desse processo de idolatria ao dinheiro, materialismo e predominância do poder econômico sobre a vida humana está à vista de todos. Famílias esfaceladas, filhos abortados, casamentos destruídos, irmãos digladiando-se como abutres sobre o espólio de um pai falecido, pessoas reduzidas à condição de números, descartáveis e substituíveis. Contra esse império diabólico não há outro remédio senão o despojamento de Nazaré, pois nenhum servo pode servir a dois senhores, ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de aderir a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Que possamos nos empenhar, sinceramente, desde agora, começando por nossos próprios hábitos, em exorcizar esse apego quase hipnótico às riquezas e comodidades do mundo. Sem um coração desapegado, como iremos entrar no reino prometido aos pobres e aos pequeninos? Que São Francisco, Santa Clara e Santa Inês intercedam por nós e nos alcancem, por seus méritos e preces, a graça de um coração pobre para o mundo, mas rico para Deus. Bem, gente, se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal, fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.